turminha, bora lá. Deixa eu fazer aqui uma breve explicação para você. O que a gente vai tratar agora são os números primos e os números compostos. Primeiro eu vou falar o critério de cada um, tá bom? Então vamos lá. Vamos só recordar umas coisinhas antigas que a gente viu na nossa aula sobre os múltiplos. Lembra dos múltiplos? Múltiplos é tudo aquilo que tem na tabuada. Então, por exemplo, múltiplos de 6. 6, 12, 18. Para vocês que os múltiplos são infinitos, porque a tabuada é infinita. Então a gente coloca os primeiros e indica com 3 pontinhos, certo? Aí na sequência eu expliquei para vocês dos divisores, lembra? Indicado pela letra D. Vamos pensar também nos divisores de 6. Aqui eu falei para vocês dos divisores, que o divisor é um conjunto finito. O que é um conjunto finito, Pro? É aquele que tem começo e fim. Nos divisores, o começo é sempre o número 1, fim é sempre o próprio número. No caso aqui, o 6. E a nossa missão é descobrir os divisores nesse intervalo, certo? Então, ó, por que sempre o 1 e o próprio número? Porque 6, 5, 4, 20, 50... Dá para dividir por 1, né? E dá para dividir por ele mesmo. Essas são as duas certezas que a gente tem, certo? E aí a nossa missão é descobrir nos divisores. Por isso que eu falo que ele é finito. Começo e fim é certo para todos os números que existem. Então assim, o 6 divide por 1, 6 divide por 2, dá exato? Dá 3. Divide por 2. Se divide por 2 dá 3, quando eu dividir por 3 vai dar 2. Por 3, por 4 não, 5 não, e aí o próprio 6. Até aqui, os primos e compostos, nada mais, nada menos eu tô falando do que os divisores dos números. Então vamos pensar aqui, ó, divisores de, sei lá, 3. Eu sei que o primeiro número é o 1 e o último é o próprio número, é o 3. A nossa missão é descobrir esse intervalo, que seria... Só tenho 2, né? 3 não dá para dividir por 2. Então, o número 3, ele só tem 2 divisores. O 1 e o próprio 3. Agora, se a gente pensar aqui no 4, divisores de 4. É o 1, né? O próprio 4, a gente já sabe. Aí a gente tenta. 4 dá para dividir por 2? Dá. Por 3? Não. E aí por 4? Observa aqui, ó. O 4 já tem 1, 2, 3 divisores. Agora, vamos imaginar aqui os divisores de 7, sei lá. Eu sei que o primeiro é 1, o último é 7. Aí a nossa missão é descobrir o intervalo. Tem 7 na tabuada do 2? Não. Na do 3? Não. Na do 4? Não. Na do 5? Não. Na do 6? Não. Só vai ter na do 7. Ó lá, 2 divisores também. Agora eu vou continuar aqui e vou pensar nos divisores de 8. Que 1... e o próprio 8, que eu já sei, e aí a nossa missão no intervalo. 8 dá para dividir por 1, 8 dá para dividir por 2? Dá. Por 3? Não. Por 4? Sim. 5 não, 6 não, 7 não, aí dá por 8. Observa aqui o 8. 4 divisores. É isso que determina um número primo composto. Os números primos são aqueles que só têm 2 divisores, sendo o primeiro o número 1 e o número. Então, ó, quais são os números primos? São todos os números que têm somente 2 divisores, sendo o número 1 e ele mesmo, e o próprio número. Todos os outros números que têm mais de 2, 4, 8, 9, eles são chamados de números compostos. Aí vocês vão perguntar, Pro, todo número é ímpar? Não, porque se a gente pegar aqui os divisores de 2, vai ser o 1 e o próprio 2. E o 2 é um número par, tá? Então eu não posso usar isso como definição. O que eu posso falar para vocês é, o 2 é o único número par que é primo, tá? Mas eu não posso falar para vocês que todos os números ímpares são primos. Não, isso é uma mentira, tá?
Posso provar? Posso. Se eu pegar os divisores de 9, por exemplo. 9 é um número ímpar. E nem por isso ele é primo. Por quê? Porque os divisores do 9 é o 1, o 3 e o próprio 9. Certo? Então, recapitulando. Números primos. Todo e qualquer número divisores, sendo o primeiro divisor o número 1 e o segundo divisor o próprio número. Todos os outros números que têm mais de 2 divisores, chamados de números compostos, certo? O 2 é o único número par que é primo. E existem números ímpares que são compostos, tá? Não posso ir para essa definição. Não é porque é primo, não é porque é ímpar que é primo, não. Tem número ímpar que não é primo, tá? Então a única definição que eu posso gravar é que o 2 é o único par que é primo, tá? Agora eu vou perguntar para vocês. E o número 1? O número 1, meus amores, ele não é primo e também não é composto. O 1 funciona como um elemento neutro, tá? Por que o 1 não é primo? Quais são os divisores de 1? O número 1 e ele mesmo que acaba sendo 1, né? Então, ele não entra na definição de primo, tá? Ele não é primo e também não é composto, porque ele não tem mais que 2 divisores. Então, ele funciona como um fator neutro. Nesse quesito, ele não é nem primo e nem composto. Tudo bem? Para descobrir inicialmente os divisores, a gente vai dividindo até chegar no resultado exato, tá? Os divisores começa no 1 e termina no próprio número. E a nossa tarefa é descobrir o intervalo. Tem só 2 divisores, é primo. Tem mais de 2 divisores, ele é composto. Tudo bem?